Olá, como vai? Bem-vindos! Está começando o nosso consultório de família e nós ficamos assim, no sentido família, de verdade. Você aí do outro lado, a gente aqui compartilhando de ideias, de sentimentos, de pensamentos e que sejam pensamentos positivos, construtivos, que sejam sentimentos produtivos, que você sinta que neste momento você está sendo chamado para um tempo de reflexão, de aprendizagem e que você tenha o cuidado de perceber que Deus tem presença aí com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Acredite nisto. Ele está aqui comigo, Ele está aqui com os meus convidados, com a minha equipe, Ele está com você, os olhos do Senhor estão sobre nós e não são olhos de condenação, são olhos de amor, são olhos de um pai que olha para os seus filhos com terna misericórdia, que compreende, que sabe das lutas, que vê as dificuldades, que acompanha de perto as lutas mais profundas, as dores da alma. E você pode em algum momento, quem sabe agora, neste momento, dizer assim, eu estou sozinha, nem Deus me vê. Esse Deus que vocês falam aí, que ama, que é presente, que visita, eu não sei de que Deus você está falando. É possível que você aí do outro lado hoje tenha pensado dessa maneira, mas eu vim aqui dizer para você que este pensamento não é um pensamento de Deus na sua vida. Você pode parar um pouquinho e perceber que Deus tem cuidado de você a partir das pequenas coisas. E esse grande problema que tem tomado conta da tua existência e parece ser o principal da tua história, se você olhar com cautela, se você olhar com cuidado, você vai ver que em torno dele há uma série de possibilidades de você sair disso tudo vitorioso, vitoriosa. Eu recebi agora há pouco um e-mail que me deixou muito tocada e eu queria dividir com você, por um aspecto muito especial, o sentir da presença de Deus. Uma mulher me escreveu e chegou agora, antes de eu vir para cá, para fazer o programa, uma moça lá de Londrina, no Paraná, ela é casada, tem 2 filhos. Ela disse que não consegue sempre assistir o consultório de família ao vivo, nem o Sem Tabus, mas ela vê no site depois que os vídeos são postados. Ela diz, não perco nenhum consultório de família e o Sem Tabus. Amo os programas e acredito que tem me ajudado muito desde que os conheci. E não tenho palavras para expressar o quanto as suas palavras e as dos convidados de cada programa chegam ao meu coração. Que coisa boa. Ela diz que sente a presença de Deus e às vezes escorrem lágrimas quentes de alegria em poder aprender de Deus aqui com a gente. Deus seja louvado. Ela diz, no ano passado, o meu filho caçula ficou gravemente doente. Passaram-se os meses, ele foi ficando cada vez pior. E um dia o meu esposo saiu para trabalhar e eu fiquei sozinha com ele, deitadinho na cama, esmorecido, sem forças. Então eu me ajoelhei aos pés de Deus e clamei por socorro e então senti que o Senhor cobrava algo de mim. Daquelas coisas que eu havia aprendido. E era sobre o sábado que eu aprendi com vocês. Eu pedi um sinal ao Senhor, se fosse isso que Ele queria de mim, então que o meu filho sarasse. Olha o desafio que essa mulher faz. E ela diz, o Senhor ouviu e na hora a minha oração foi atendida e o meu filho ficou curado. E ela diz que tem então ido à presença de Deus todos os dias com a sua família, fazendo cultos, adorando a Deus, indo à igreja. E a sua família está vivendo um tempo diferente, um tempo cheio da presença de Deus, aprendendo na palavra de Deus, aprendendo aqui com a gente, com a Novo Tempo e vendo as diferenças na sua vida e na sua casa. Portanto, ela está falando de um Deus real, de um Deus presente, de uma palavra que é a palavra de Deus, viva e eficaz, que transforma a minha e a sua vida. Então, fique com esse conforto do poder de Deus aí na tua vida se manifestando dia após dia. Um beijo, obrigada por este carinho de agora da sua presença. E a partir de agora nós vamos falar sobre pais, educadores, pessoas que lidam com filhos únicos ou com filho único. E aí eu tenho recebido algumas perguntas de alguns pais. Mas um filho só pode dar certo? Como não permitir que um filho único torne-se um filho mimado, exigente, egoísta? Será que dá certo? Ou preciso ter 2, 3, 4 filhos para ter filhos que saibam dividir e que sejam bem educados? Como fazer isso? Para tratar desse tema, além de você e a sua participação, os meus convidados queridos aqui comigo, Joel Pola, que fazia um tempo que não vinha, aqui está comigo. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um grande prazer retornar ao consultório de família. Eu já estava sentindo saudades daqui
Acho que esse programa ele tem uma penetração enorme e ele é de uma utilidade pública impressionante. E a gente sabe que as pessoas hoje em dia estão desestabilizadas, angustiadas, e certamente as famílias precisam muito desse seu programa, nosso programa. Oh, isso, gostei do nosso, vocês fazem aqui comigo. Muito obrigada, Joel Pola, psicólogo, ele atende aqui em São Paulo a uma série de pessoas e tem sido um daqueles profissionais fortes no atendimento e no ver a resposta na vida das pessoas sendo restauradas, experimentando vitórias, né? Esse é o Joel, nosso convidado de hoje. E uma psicóloga que é a sua primeira vez estreia aqui no meu sofá, Karin. Boa noite, Karin. Boa noite, Darleide. Agradeço muito o convite. Como você mesmo falou, é a primeira vez. Então, a gente está aqui para dividir ideias e, mais uma vez, agradeço muito o convite. Muito obrigada, muito obrigada. Filho único é o tema de hoje. Por onde começa, Joel? Vamos com você aqui. Qual é a dificuldade de você, como psicólogo, quando esse tema se levanta? Eu só queria fazer um pequeno preâmbulo, Darleide. Nós temos que entender que existem determinadas circunstâncias que estão fazendo com que a família se torne cada vez menor. Verdade. Há uma porção de fatores que influem nesse aspecto. Em 1950, a média de filhos por mãe eram de 4 filhos. Em 50 anos, falando do ano 2000, é 1,3 filhos. É interessante essa mudança no perfil familiar. E há várias razões que empurram a família em se tornar cada vez menor. E por que a família está se tornando cada vez menor? Estamos vivendo nos últimos tempos difíceis. Provavelmente o fator financeiro seja um desses fatores, que faz com que haja uma preocupação no casal de dar o melhor para o seu filho. Eu quero simplesmente considerar aqui que ter filho único não é nenhuma anomalia e não é nenhum defeito. Basta simplesmente saber como tratá-lo. Ele precisa ser tratado como uma criança normal. A hipersolicitude ou o excesso de atenção em relação à criança, isso poderá causar traços psicóticos ou talvez, primeiramente, traços neuróticos. E se os filhos forem tratados como devem ser normalmente, então o filho único ele passa por esse estágio e ele vai ter grandes vantagens, até pelo fato de tudo estar sendo canalizado por ele. Muitas vezes os pais são espartanos, economizam tudo e de repente esse filho ele se sente onipotente, né? Não falta nada, a sensação de ter tudo. Às vezes é aí que começam os problemas. Entendo. Ok, já deu para começar muito bem essa conversa sobre filho único. Karin, você é psicóloga, atende uma série de famílias, de pessoas, tem experiência no contato com as dificuldades humanas, mas também você é mãe, você é esposa e você tem uma filha também, então sabe manejar esse assunto também por experiência própria, né? Na verdade, eu acho que isso é uma questão que a gente vai desenvolvendo. Como profissional, a gente acaba tendo algum conhecimento, mas na prática a gente deixa a psicologia um pouco de lado e acaba sendo só mãe. Mas, enfim, isso acaba trazendo uma boa experiência no dia a dia, até para a gente conseguir desenvolver esse relacionamento. Mas a questão do filho único, até ouvindo e lendo um pouco sobre o assunto, existe a questão da síndrome do filho único, né? O que a gente escuta falar, mas essa realidade até vem mudando ao longo do tempo e até universidades americanas trazem alguns estudos dizendo que essa realidade vem mudando até por conta da característica das famílias, que elas estão promovendo essa estimulação da socialização das crianças, até por conta de tirar esse estigma, né, de filho único, filho mimado, filho único, filho egoísta. Então, isso tudo faz muito parte da educação que é passada para esse filho, como isso é tratado, até como o Dr. Joel colocou. Como os pais trabalham essas questões, e não só o filho único sendo depositário de todas as expectativas, de todas as, enfim, talvez as frustrações que os pais vêm trazendo e esperam, de repente, num futuro, algo daquele filho.
E você aí de casa, tem um filho só e como você lida? Você que tem mais de um filho. Joel, eu estava aqui pensando, Karen, se numa família às vezes tem 2, 3 filhos, mas acaba se criando ali um filho único no meio dos outros, como é que se administra isso, Joel? Quero chamar a atenção para uma questão muito importante. O primeiro filho sempre é filho único. É verdade. O mais velho sempre será um filho único. E aqui há uma nota importante nessa direção. Eu tive pesquisando um pouco o livro Lar Adventista, que está aí aqui do seu comigo. lado. Em algum momento, a senhora Ellen White, escritora norte-americana, ela diz o seguinte, que o filho mais velho é um filho especial e precisa se tomar grande cuidado na educação dele. Por quê? Logo a seguir, ele vai influenciar o segundo, o terceiro e assim por diante. Então é um aspecto que precisa ser analisado. O primeiro filho, ele pode vir a receber um tratamento de filho único. Eu estou falando de um tratamento que não é bom. Aquele excesso de atenção, excesso de mimo, que vai levar essa criança na educação a todas as desvantagens lá na frente, não é? Então, é bom ter cuidado com o primeiro filho, porque tem todo esse status de ser o primeiro, de ser mimado por avós, até pelos próprios pais, e é o cuidado com isso. Você de casa querendo colaborar com o tema, entre em contato aqui com a gente, vai lá na nossa página no Facebook, consultório de família.nt, consultório de família.nt, e diz lá o que diz sobre filho único. Você que é filho único, dá o seu testemunho aqui também. Como que você lida com isso? Como que os seus pais lidaram com as suas dificuldades também? Entre aqui em contato com a gente, dá a tua opinião, participa e vamos continuando a nossa conversa aqui com o psicólogo Joel Pola e com a psicóloga Karen de Oliveira. Karen, alguma situação que exige de nós pais alguma coisa que a gente não tem recurso para oferecer, somos apenas pais. Então essa é uma oportunidade de nós aprendermos com a experiência da clínica e etc, etc. Mas ao seu ver, em que aspecto os pais mais erram quando o tema é educação, sejam com filhos únicos ou filhos mais número em casa? Bom, existem vários fatores, mas eu penso que seria a questão de depositar nos filhos as expectativas que são suas. Esperar deles coisas que você, de repente, não viveu, você, de repente, não conquistou. Então, e essa cobrança, essa expectativa, você pode se frustrar com relação a isso e você pode acabar prejudicando, enfim, o desenvolvimento do seu filho em relação a isso. Então, eu imagino que, enfim, tem vários pontos, mas esse ponto é a questão de realmente o filho ser um depositário das expectativas do pai ou da mãe, enfim, e às vezes não conseguir corresponder, ou às vezes na busca de corresponder a essa expectativa, outros problemas realmente acabaram surgindo. Gente, mas aí eu estou pensando aqui, se só tem um filho e deposita nele as expectativas e se frustra, aí dá uma dor de cabeça danada, né, Joel? É uma questão muito conceitual. Eu vou dar uma sugestão aqui que essa é básica e é bem pragmática. Isso aqui vem da clínica. Numa família, quem é o principal na hierarquia? Essa é uma questão muito importante. Vem na frente. Papai, mamãe, em terceiro lugar é o filho. Eu acho que o casal precisa ter uma consciência bem nítida desse aspecto. Você está colocando que esse é o padrão adequado? Esse é o padrão adequado, porque no momento em que você inverte essa hierarquia, é lógico que toda chegada de um filho causa satisfação, festa e uma sensibilidade enorme, mas tem que se entender que esse é um sucessor da família. A senhora Ellen White, ela coloca isso com muito conhecimento. Ela diz assim, que os filhos são súditos na família. Deixa eu só dar uma nota aqui, que o Joel se refere à escritora Ellen White como uma senhora, porque ela já, quando escreveu estes livros, já era realmente uma senhorinha, e ela morreu já com uma certa idade, e aí fica essa tradição de nós a chamarmos de senhora, mas é só por conta disso, e Ellen White é uma dessas escritoras que a gente respeita ao máximo, por conta de todo o conteúdo que ela deixou escrito a respeito de educação, de saúde, inclusive há livros que eu indico aqui, este eu tenho
aqui em mãos, você citou agora há pouco, o lar adventista, que eu costumo dizer que não é só para adventistas, gente, é para cristãos, pessoas cristãs. Aqui tem orientações para todos os momentos da família, sobre casamento, educação de filhos, incrível. Livros maravilhosos, tipo Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2, não tem o 3, né? Só são 1 e 2, se não me engano. Perfeito. Mente, Caráter e Personalidade. O que estes livros, escritos por esta mulher, traz ao nosso conhecimento está assim numa luz maravilhosa diante do que os grandes doutores atuais falam a respeito de saúde mental. Não deixa nada a desejar. Então fica a nossa dica aí, aproveitando para você, cpb.com.br, caso você queira conhecer um pouco mais dessa literatura. Desculpa, Joel, volto com você. Então, eu acho que essa conceituação de família é primordial. No momento em que está bem definido a posição dos filhos, é interessante, quando a euforia de um novo nascimento parece que se inverte em todos os valores. Aquele bebê simpático, frágil, ele começa a receber a atenção de todos. E às vezes eu fico imaginando o que hoje está se tornando bastante comum. Avô foi filho único, pai é filho único, e chegou o filho único. Verdade. Ainda deveríamos considerar também a posição dos tios, mais especificamente das tias. As tias, via de regra, quando demoram para se casar ou não se casam, elas de alguma forma adotam esses filhos como se fossem filhos delas. Esses sobrinhos, na realidade, eles vão se tornar o quê? Filhos únicos. A psicanálise, ela sempre comenta de que essa atenção, esse afeto que essa criança recebe é como se fosse o seio. É chamado o seio bom. Agora imagine, Darleide, essa criança com todo esse arsenal de dedicação em volta, quantos seios ela tem para alimentar o seu ego. Gente! Esse excesso de atenção vai dar uma sensação para essa criança, o poder de ter tudo, de não faltar nada. E isso é um pouco complicado na formação de uma criança. A criança, ela precisa saber o que é a perda, o que é a frustração e a capacidade de não se ter. Se em tudo a criança vê preenchida a sua vontade, o seu desejo, o que vai acontecendo? Nós vamos alimentando uma personalidade excessivamente egóica. Ela sempre vai chegar nos seus círculos de amizade como a vencedora, como a especial, como é a melhor. Então, vale a pena cuidar desses aspectos. Essa questão de atenção é preciso tomar muito cuidado, porque nós, seres humanos, avós, vamos dizer assim, tios, nos envolvemos pelo afeto, pela alegria. Somos conquistados. É só nós olharmos o Facebook diariamente, o que a gente vê de fotos de crianças pequenas sendo constantemente elogiadas e afetadas. Conversa boa. E por falar nessa história de Facebook, Karen, eu estava lendo outro dia, ainda vou trazer aqui esses dados, essas informações com mais cuidado, mas falando a respeito de como essa exposição de crianças alimenta até, coisa que eu não imaginava jamais, alimenta até o pensamento doente e louco dos pedófilos. Então, assim, eu pensava que eu estou expondo só uma fotinho do meu filho para a família, para os amigos, não. Mas isso alimenta a doença de outros, a gente nem dá conta disso, né? Então, enfim, mas outro dia eu trago esse tema aqui para a gente tocar um pouco mais dessas questões da exposição nossa, da nossa família, enfim. Vamos aqui algumas participações do pessoal ali de casa. Ih, tá bombando aqui de pergunta, de comentários, filhos únicos se manifestando. Muito bom, vai lá, consultoriodefamilia.nt, nossa página no Face. Quem tem um não tem nenhum, tá dizendo alguém. Quem tem um não tem nenhum.
Quem tem dois tem um. Tem um certo preconceito também, vamos falar disso? Tem um certo preconceito com pais que resolveram ter apenas um filho. É muito egoísta, precisa ter dois, precisa ter três, não pode criar assim. Na verdade, é uma grande cobrança. Quando tá namorando, vai casar quando? Quando casa, vai ter filho quando? Aí tem um, não tá satisfeito, tem que ter mais, então tá. Não é um preconceito? E uma pressão? Isso acontece, realmente, essas questões, essas questões elas ocorrem exatamente, é muito por aí. A gente quando casa, todo mundo espera vir o primeiro, e quando a gente tem o primeiro e quando vem o segundo. Ai, Karen, você tá muito egoísta. Eu ainda não cheguei na fase de ter o segundo para ver se há a cobrança do terceiro, né? Mas enfim, isso realmente acontece, há uma cobrança, existe há questões colocadas, né? Sim. Assim, a questão não é... precisa de companhia, tá precisando de um irmãozinho, precisa de uma... Tem uma moça aqui dizendo, eu não recomendo um filho só. Sim. É isso que você está dizendo, eu não recomendo. Sim, exatamente. Acho que é importante o casal compreender a sua realidade, compreender essas questões que envolvem isso, e se a decisão for realmente por um filho só, prezar pela educação, pela boa educação, por uma boa socialização, entendeu? Por todos esses critérios que, enfim, vão permear a educação de um filho só e também, enfim, de 2 ou de 3, né? Acho que prezar pela educação é sempre muito importante. Tem que pesar bem enquanto família, enquanto casal. O que você ia dizer? Olha, nem sempre é voluntária essa escolha de ter somente um filho. Sim, verdade. O que às vezes pode acontecer é perdas numa família, às vezes morre, existem 2 filhos, morre um. Circunstâncias. Outras vezes também, o que vem acontecendo bastante, é que os casais hoje lutam para sobreviver. Não vamos fugir desse aspecto, a vida está se tornando cada vez mais difícil. Então, eles com entusiasmo recebem o primeiro bebê. Depois, não conseguem ter coragem para partir para o segundo. Então, às vezes, a decisão é até importante e inteligente. Bem, nós podemos manter um satisfatoriamente, então vamos continuar com este. Agora, qual é o cuidado que se deve ter? Filho único pode sofrer muita solidão, se ele ficar muito tempo sozinho. Os pais devem cercá-lo de sociabilidade, de amigos. Traz os amigos para casa, vá se relacionar com os amigos. E, via de regra, o filho único ele tem um desejo ardente pela sociabilidade. Então, não é difícil enturmá-lo, torná-lo uma pessoa que se enxerga como os outros. Não é? Outra questão também muito pessoal das mulheres, hoje as mulheres querem fazer carreira, elas querem ter uma profissão. E o que é que anda acontecendo? Elas vão ter o primeiro bebê lá para os 34, 35 anos. A primeira gestação, já está ali num ponto difícil, genético, que precisa tomar cuidado e prestar atenção. Quanto mais se adia a gestação, a gente sabe que é pior. O risco é maior, né? Então, o que acaba acontecendo? Bom, tem esse e não há chance de se ter o primeiro. Por quê? A nossa sociedade, ela impõe determinados costumes, como você acabou de falar agora. É quando eu vou casar, quando eu vou ter filhos, quando vem o primeiro, quando vem o segundo, e que escola você vai pôr, e assim por diante. Se for tomado o cuidado em termos de atenção, e isto é extensivo, especialmente aos avós, que muitas vezes até declaradamente dizem que gostam de estragar os netos, estão ali para aquilo, deve-se pensar de uma forma diferente. Então, todo excesso de mimo, excesso de atenção, imaginar que filho único não precisa cumprir regras, que tudo para ele está liberado. Então, é um caminho de você ter lá na frente um indivíduo rebelde, de difícil relacionamento. Por quê? Como ele só recebeu, ele não sabe repartir.
Uau! Sabe o que me lembrei agora, e vou deixar a pergunta antes de ir para o intervalo. Tem filhos que se sentem preferidos ou que são preferidos e tem filhos preteridos. Então tem-se numa família 2, 3 filhos, mas filhos únicos de acordo com o desejo ou o apreço dos seus pais. Sabia que isso acontece? Então tá, nosso intervalo rapidinho. Vamos aqui a participação da Lucinete. Ela diz, se cria todo mimado, ela acha que filho único sempre vem todo mimado, cheio de querer. Normalmente os pais não sabem criar um filho só. O Rodolfo diz, eu acho que tem algumas exceções com esse negócio de filho único ser mimado, mal educado, egoísta, etc. Mas eu sou filho único e não sou desse jeito. Muito bem, Rodolfo, se defendendo. Carla dizendo, eu tenho uma filha só e sou a primeira filha também. Hoje entendo como é difícil criar um filho, mas com sabedoria dos céus, com estudos, creio que esse filho único será uma bênção em todos os aspectos. Vai participando aqui com a gente, a Daniela diz, eu também sou filha única e não recomendo. É muita pressão, muita responsabilidade para uma pessoa só. Sem falar nas dificuldades na personalidade que isso causa, como dependência e egoísmo, ela reconhece isso. Eu tenho um filho maravilhoso, não é mimado, nem egoísta. Desde o namoro já combinamos em ter um só filho e não me arrependo, pois com 15 anos está nos caminhos de Deus. Desde que ela namorava, ela combinou com o marido. Vai participando aqui com a gente, deixa o seu recado, a sua participação. Deixa eu dizer para você que nós temos à sua disposição a revista Família Feliz. Liga pra gente. Não, você vai melhor preencher o formulário que tem no nosso site, novotempo.com/consultório. Pede a revista Família Feliz, nós vamos mandar para você pelo correio, é de presente. Tá bom? Outra dica, nunca mais tinha falado para você. Tá aqui o DVD do consultório de família. Já tem aí em casa, tem temas incríveis. A participação da doutora Rosana Alves, a pastora Odailson Fonseca, Leandro Quadros, a psicóloga, deixa ver mais quem participando com a gente, a Vanessa de Oliveira e ainda a Isabel Passos, todo mundo aqui no DVD, tá bom? Tá valendo. Valendo que você entre em contato com a gente e peça o seu DVD. Nós vamos para o intervalo rapidinho, até já. Olá, voltando aqui no nosso consultório de família, estava aqui dando uma olhadinha numa literatura ótima que eu estou lendo e eu queria indicar para você. Tenho feito isso e faço isso com coisas que realmente eu gosto. Tem gente que assim, é muito infeliz com tudo, como o sol tá brilhando lá fora, assim, ai que infelicidade, por que esse sol tá brilhando e não brilha aqui dentro de mim? Tem gente que é de mau humor com a vida, você diz bom dia, ela diz bom dia por quê? Né? Assim que acontece? Então eu tenho uma dica para você, muda de ideia, muda de vida, por favor, e começa com esse livro aqui, ó, O Ciclo da Infelicidade. É isso aí, para você começar a aprender a como viver com mais qualidade, daqui de dentro, deixar fluir coisas boas. Mas este aqui também, muito, muito especial esse livro aqui. Eu quero indicar para você um guia prático para você descobrir qual é a vontade de Deus. Sabe essa coisa que você fala assim, mas eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei se Deus quer que eu tenha um filho, eu não sei se Ele quer que eu tenha filhos, eu não sei se Ele quer que eu monte uma creche, tenha, sei lá, uns 10 filhos. Qual é a vontade de Deus para mim? Em qualquer área da vida. Então a gente precisa destruir alguns mitos, aprender verdades e estabelecer uma conexão com Deus, de modo que você entenda o que queremos dizer quando dizemos assim, Deus tem um plano para a sua vida, ou Deus tem uma vontade para você assim. Esse livro achei que respondeu assim muita coisa nesse sentido e a minha dica para você, cpb.com.br. E vamos continuar aqui a nossa conversa com o Joel Polo, psicólogo, e a psicóloga Karen nos ajudando a entender sobre esse universo do filho único. Joel e Karen estão aqui perguntando sobre filho único. Não, eu deixei no ar a questão do filho preterido e o preferido. E já tem gente perguntando sobre filho único que é adotado. Olha como se complica a situação se não souber lidar com isso, né? E filho único e madrasta, ou enfim, que ele é enteado e filho único. É muita coisa para pensar sobre e faz todo sentido estarmos tratando deste assunto com vocês. Vamos por partes. Vamos analisar numa circunstância natural. Eu estou trazendo aqui sempre, Darley, da experiência clínica, do Sim. dia a dia. Uhum. É muito comum um casal ter o primeiro filho e vai passando o tempo e não vem o segundo. De repente ele já está com 5, 6 anos. E eles resolvem, esse próprio filho único mais velho, ele começa a pedir um irmãozinho. Então chega o bebê. Como é que vai ser o comportamento dele, apesar dele pedir a criança?
Quando se trata de gênero masculino, 2 meninos, e se estabelece agora então a síndrome do segundo filho, porque é uma síndrome muito interessante que você pode até fazer um programa no futuro, o que acontece numa família de 2 filhos. Então, como este bebê é o caçula, é o menorzinho, que exige mais cuidado, é uma gracinha, então o que começa a acontecer? Se esquece do mais velho. Por coincidência, eu estava assistindo um serviço de culto na igreja, sábado passado, e uma questão do lado me chamou a atenção. Eu vi uma criança de 5, 6 anos, agarrada na mãe com todas as forças, quase que em posição fetal. E a filhinha mais nova, de 1 ano, 1 ano e pouco, estava andando, indo, voltando, sorridente, como se o mundo estivesse certo, que não houvesse problema algum na vida dela, e ela sorria. E essa mais velha estava disputando o carinho, a atenção, de uma forma muito incisiva, de uma forma doentia. Então pode acontecer, não só em famílias de 2 filhos, 3 ou 4, de repente o papai ou a mamãe se volta para um determinado filho. E essa simpatia, às vezes, é até inconsciente. Esse aqui me agrada mais, esse é mais simpático, olha, esse aqui é tão amoroso, esse aqui me obedece. Então o que vai acontecendo? Se dá um tratamento para o queridinho. Então esse começa a ter mais direito que os outros. Eu observo também essa questão. Na verdade, eu acho que, e até complementando, enfim, pode ocorrer essas identificações, né, entre personalidades, de repente a gente se vê muito naquele filho e de uma forma inconsciente tem mais você afinidade, acaba se né? aproximando de uma forma. E até, voltando à questão do segundo filho e, de repente, uma distância bastante grande de idades, você acaba quase que tendo 2 filhos únicos, né? Quando as distâncias de idade são muito grandes, você acaba começando novamente, com aquelas expectativas e com aqueles cuidados novamente, num segundo filho. Quando existem esses grandes distanciamentos de idade, você acaba tendo essa tendência, né, de... Gera mais uma dificuldade nesse sentido, né? Exatamente. E tem até aquela questão onde o filho, quando, enfim, está acostumado há tanto tempo sendo filho único, ele voltar a ter comportamentos infantis, né? No caso, a urinar na cama, a voltar a chupar chupeta, justamente por conta dessa disputa que ele tem com... Ou algum comportamento mais agressivo, alguma coisa. Depende muito, né? Exatamente, de disputa. Com quase que uma disputa de território, né? Eu vou pegar o gancho aí da minha colega Karen, especialmente esses indivíduos, eu estou me referindo a homem e mulher, que se casam numa idade lá na frente, podem até adotar filhos. A gente não pode criar um filho como se fosse neto. Há muito pai que já está numa idade de avô e, de repente, ele começa a cuidar desse filho como se fosse um neto, não como se fosse um filho. Vai mimar esse filho novamente. Então tá, nós falamos sobre filho preterido, filho preferido, alguma coisa que deixa você aí pensando do outro lado. Tem essa questão trazida agora novamente pelo Joel, e eu fico pensando que a gente pode atender no programa de hoje com tudo isso que vocês estão dizendo, principalmente aquela pergunta que levantamos em algum momento do primeiro bloco, e que assim, todo filho único dá errado? Não. Mas há uma certa exigência? Sim, como também no caso de ter essa diferença de idade, tudo isso que estamos colocando. Agora vamos falar assim, meio até que recapitulando, como formar um filho único com boa estrutura mental, emocional, o que a gente oferece para esse filho único? Bom, eu vou tentar fazer aí um retrospecto lá desde o começo. Tá. Nasceu o bebê.
Eu não quero que ele tenha as manias de filho único. Isso. Estou trazendo para casa. Perfeito. Aonde é que ele vai dormir? É uma grande decisão para o casal. O que se faz usualmente? Ele vai dormir aqui na nossa cama junto conosco. Mamãe ama Então já tanto. vai estar comprometida a performance conjugal do casal. Eu não sei, eu não estou sendo radical, mas usualmente o que seria recomendado é o seguinte: precisa ter mais um quarto na casa. Põe o berço lá no quarto. Ah, tem a mamada das 3 da manhã, que é complicadíssima, dá quase o mesmo trabalho. Vai lá, ele já precisa identificar o seu espaço, o seu lugar. É aquela ideia, é o terceiro na hierarquia. Então você está colocando ele no departamento certo. Quais são os outros problemas que decorrem já imediatamente quando a criança é bebê? O primeiro é o sono. O sono traz muito trabalho dar leite para os pais, como é difícil algumas crianças dormir. Então o que acontece? Filho que dorme no colo e acorda na cama. Isso não é bom, ele precisa aprender a dormir na cama. Ah, é difícil? É uma questão de hábito, você tem que começar desde o início, nesse esquema. De certa forma, você tem que ser rígido nesse tipo de norma. Né? Bom, ele vai aprender a dormir na hora certa, no tempo certo e assim por diante. Agora, o que vem acontecendo com os filhos mimados? Os filhos únicos, eles são muito inteligentes. Eles sabem explorar a fraqueza psicológica da mãe ou do pai. Ele é um tremendo jogador. E ele sabe onde buscar aquilo que ele quer. Então, é preciso uma certa unidade de pensamento no sentido de não dar brechas para essa criança. Senão, não há limite para as ganâncias das coisas que ele venha a desejar. O que é mais importante também para filho único? A comida. Esses dramas são os mais comuns na vida de uma criança. Criança mimada, o que ela sempre traz de dificuldade? Eu não vou comer agora, eu não tenho fome. Eu não vou comer. Então, há aquele sacrifício. Então, a mãe faz aviãozinho para a criança, põe doce do lado, promete dar bala, e no sentido de chantagear e enganar a criança. Isso é um grande equívoco. Não quer comer? É muito simples. Pega o pratinho e guarda. Mas, Joel, isso causa traumas. Pois é. Se causar trauma, então eu alimento esse egoísmo, porque o filho único ele raciocina da coisa da seguinte forma: ele é hedonista. Eu quero, é aqui e agora. Ele é impulsivo. Ele não tem medida. Ele não tem limite. O limite dele cessa quando ele vai obter. Então, eu nunca vi nenhuma criança morrer de fome. Agora é aquela história. Não come, daí a pouco, como esse indivíduo ele recebe tudo o tempo todo, ele sabe onde buscar bolacha. Eu já tratei de filhos únicos que no quarto tem um estoque de bombons, de bolacha, assim, ele vai lá, come a hora que ele quer. Então, ele é o dono da casa, ele é um imperador da casa. Então, se começarmos a corrigir isso no começo, nessas duas coisinhas, as crianças elas não precisam de muitas regras. Poucas regras e bem obedecidas. É assim que eu vejo, Karen. Na verdade, assim, o Dr. Joel ele acabou resumindo tudo e a gente consegue chegar a uma simples conclusão, que o problema não está nos filhos, ele está exatamente nos pais. Então, de repente, o problema não é o filho único, são os pais de filhos únicos, né? Que acabam não sabendo lidar com toda essa situação e realmente super protegendo, enfim, sendo permissivos a esse ponto, né? Então,
realmente é uma discussão assim que vai além, realmente. Matou a charada, né, Karen? Matou a charada. É isso, a dificuldade está com os pais, né? E os medos e tudo isso que ocorre. Vocês estão falando de certa maneira não, estão falando totalmente de regras, disciplina, educação. Educação é repetição, é insistência, é não perder a paciência. Dá um certo trabalho ser pai e mãe, né, Karen? Não é uma coisa fácil e simples. Então, falar de regras, mas aí de modo geral, os pais se sentem seduzidos por estes filhos lindos, charmosos. Você põe a roupinha, pede para fazer pose, faz uma foto e joga no Facebook, todo mundo lá curte, diz, olha filhinho. Aí o filho diz assim, todo mundo me curte, mãe. Todo mundo me acha lindo. Aí você crescendo. Você faz uma coisa que eu sempre penso, aniversário de criança. Seja filho único ou não sendo, aniversário. Você faz o aniversário para uma criança de 2, 3 anos, ela está ainda, né, compreendendo o universo, e ela ainda é o centro desse universo, se essa educação vai nessa linha contrária que vocês estão ensinando. E aí eu fico imaginando a seguinte cena no aniversário. Ela é o centro das atenções, e ela é princesa, ou ele é o príncipe, e vai chegar os súditos no seu castelo, no seu reinado, e todos trarão presentes para ela. E vai dizer assim, parabéns, você é o máximo, você é lindo, você é tudo. E ela fica olhando assim para os seus súditos e dizendo, curvem-se a mim. É a ideia que eu tenho, assim, de que às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Aí depois a gente vai chegar para ele e vai dizer assim, você não pode. Como assim eu não posso? Ontem eu podia tudo. A festa era minha, os súditos estavam todos ao meu redor. Como assim eu não posso? Ele vai crescendo, chega na adolescência, você põe regras. Arruma o quarto, vai estudar. Eu? Como assim? Não estou entendendo. Então a gente confunde mais ou menos a cabeça dos nossos filhos e depois dá em situações aqui. Joel, ia falar e eu cortei vocês? Não, né? Posso fazer a próxima pergunta? Com relação a filho único e enteado. Aí é uma situação também que acho que talvez pode tornar ainda mais complexa essa identidade desse filho único, ou vai depender da madrasta e do pai? Vai lá, Karen. Eu acho que, na verdade, nesse caso, é uma situação que se coloca um pouco até mais complicada, né? Porque aí são o meu pai, a minha madrasta, a minha mãe, o meu padrasto. Hoje, os modelos de família estão mudando, né? E a gente acaba tendo que compreender as dificuldades que são geradas por conta dessa mudança de modelos de família. O ideal é que realmente se tenha um consenso de educação, porque o que acontece? Quando a madrasta, né, no cenário, ela tem aquela insegurança de repreensão, aquela insegurança de repente, da cobrança, porque eu não sou mãe, alguma coisa nesse sentido. E aí, aqueles filhos postiços, eles acabam crescendo, talvez sem limites, né? Porque dependendo do lar onde elas vivem. Então, realmente, essas questões são complicadas e os casais devem chegar a um acordo em questão de educação, em questão de limites. O problema é que, às vezes, quando vai se casar e tem filhos de outro casamento, eles conversam sobre tudo, mas deixam em último plano conversar sobre como vai ser a educação desse filho do outro casamento e traz uma série de prejuízos. Isso dá uma boa pauta de programa também, né, Joel? Não há dúvida, porque hoje as famílias, elas se dissolvem pelas múltiplas razões. E, de repente, no novo casamento, o que acontece? Filhos de um lado e filhos do outro. Essa engenharia social é extremamente complexa para ser feita, porque o casamento não é somente o casal. Eles precisam casar em si, entre si. E madrasta sempre foi uma coisa altamente complexa, né? A madrasta, ela tem dificuldade em ser a mãe genuína. Ela, às vezes, ousa ser e não consegue. Então, o que acaba acontecendo? A relação fica entre os filhos e pais legítimos. Então, fica uma ruptura dentro da própria casa. Por quê? 2 culturas diferentes, 2 sistemas diferentes. Agora imagina, Darleide, se eram 4 avós, e agora são 8 avós. Gente, é muita complicação para a cabeça de uma criança. Então é muito melhor conservar o casamento numa boa estrutura para que não se tenha que refazer essas questões todas. Mas eu queria ainda falar, Darleide, sobre a questão da adoção. Tá.
A primeira coisa que eu gostaria de até cumprimentar aqueles casais que estão dispostos a adotar crianças. Perfeito. Esse é um dos exemplos mais lindos do cristianismo. Casais que têm essa disposição de compartilhar, de dividir, de trazer crianças sem nenhuma condição, no sentido de receberem a educação, o aprendizado, não somente a educação do lar, mas a formação escolar e assim por diante. Eu acho que é muito recomendável que os casais que não tenham filhos, que adotem crianças. Casais que não têm filhos têm o mesmo estilo do filho único. Uau! Eles gastam com eles mesmos, se divertem com eles mesmos e não têm espírito de compartilhar. Faz parte do casamento ter filhos e repartir com as pessoas. Isso tira o nosso o egoísmo, a nossa egocentricidade. Isso é um bem espiritual, Darlene. Entendi. E nós estamos aqui dizendo isso, estou dizendo nós, fazendo as palavras do Joel, minhas também, e querendo dizer para você que nós entendemos que há casais que desejam muito ter filhos e não têm por uma série de fatores, principalmente físicos, principalmente por questões de não poder gerar ainda e tentam um tratamento, e isso gera uma dor incrível, dá outro tema de programa, uma dor incrível. Estamos entendendo perfeitamente. Só que às vezes também a gente se apega, ou esse casal, muitos deles vão pedir ajuda, se apegando muito ao fato de gerar um filho de si mesmo. Então, estou entendendo a sua palavra de incentivo a que abram-se para outras possibilidades. Eu já trouxe aqui umas histórias tão lindas, né? Enfim, e nós também somos filhos adotados, né? Jesus nos adotou. Ele, o Filho único, gerado do coração, aliás, o Filho de Deus, dado a nós com uma graça de ser o nosso Senhor e Salvador, mas Ele nos adotou. Então, na adoção, às vezes a gente põe um preconceito, põe uma ideia equivocada, filho único. Abra-se para essa possibilidade, ore ao Senhor sobre isto. Amados, tem várias colocações aqui, tem uma senhora dizendo assim, a Paula, ela dizendo que esse programa até parece resposta às orações dela. E ela disse que gostaria de chegar ao final do programa entendendo se o plano de Deus para a vida dela é ter realmente só uma filha como ela tem. Depende do que Deus vai falar aí para o seu coração diante do que nós estamos dizendo, né? A nossa proposta hoje, mas ela disse que teve uma dificuldade enorme para ter essa filha, tem dificuldades financeiras e que está gostando do tema justamente para fazer uma reflexão sobre isso, de ter ou não ter filhos. Como é que um casal pode chegar a esta situação, a esta decisão, se não for interagindo e conversando, né? O que precisa pesar numa decisão? Não tem outro meio, a não ser conversando. Eu acho que até o exemplo Paula. Isso, tá. O exemplo que a Paula trouxe, até um outro exemplo que a gente recebeu no começo, em relação a ela, desde o namoro, deles terem pensado junto nessa questão de ter um filho, foi uma decisão dela, e hoje ela é muito realizada com essa decisão, enfim. É uma coisa realmente que não adianta a gente querer ter 5, o outro querer ter 1, e enfim, a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que a ideia é realmente sentar, conversar, tem que coincidir com a realidade também do casal, né? Você tem que entender um pouco da realidade para você colocar 1, 2 ou 3 filhos, não tem como não analisar isso. Mas realmente eu acho que é uma questão de ser trabalhada entre o casal para que também isso não traga conflitos, né? E ter a ciência e a confiança do que está decidindo, porque vai chegar uma hora que você vai estar lá com 60, 50 anos, você vai estar arrependida porque só tive um filho. Então, cuidado com esses medos, com essas possíveis culpas que você vai carregando. Liberte-se disso, decida, seja confiante, faça uma oração, busque a Deus, olhe a sua realidade, pese os prós, pese os contras, mas cuidado para não ir alimentando culpas ao longo da vida e depois olhar para trás e já não dá mais, né, para voltar atrás e resolver as coisas. É por agora. Gente, estão me dizendo que faltam 4 minutos para o fim do programa. Então tá. Joel Paula, conversa com o pessoal aí de casa, o que não pode deixar de ser dito hoje? Bom, só acrescentando um pouco mais nessa questão, essa questão de ter filhos, não há um número de filhos determinado para uma família ser feliz ou infeliz.
Se de repente o casal só pode ter um filho, desde que cuide dessa criança normalmente, sem excessos, essa criança poderá ser feliz e normal. Há grandes vantagens no filho único. Os filhos únicos, estatisticamente falando, são os que vão melhores na escola. Tem um lado vantajoso dos filhos únicos, né? Eles se adultizam mais depressa, aí pode ter vantagens e desvantagens, porque ele está sempre convivendo no meio adulto. Agora, também a paternidade ou a maternidade precisa ser responsável. Exato. Se não há condições do casal ter filhos, espera mais um pouco, desenvolva um pouco mais a vida. Não devemos trazer no mundo crianças para sofrer privações. Existe muita tristeza, muita calamidade, muita mágoa, muita tragédia. Filhos mal educados, mal desenvolvidos, que vão para a criminalidade. Por quê? Porque eles vêm de lares que não tinham condições. Infelizmente, o nosso país tem muito disto. A paternidade e a maternidade precisam ser responsáveis. Sou favorável a filhos, tenho 2 filhos, e Harold Shirok, que é um escritor americano, ele dizia em seu livro que um lar sem filhos é como um jardim sem flores. É um jardim bonito, mas não tem flor. Perde toda a graça, né? Os filhos fazem parte do nosso desenvolvimento do casal, da completa identidade do casal. Os filhos são uma bênção do Senhor. Amém. Muito obrigada, Joel. Obrigada, Karen, por ter vindo também. Suas palavras. Eu acho que essas decisões elas têm que realmente ser baseadas no bom senso, no diálogo, né, na oração, né, no joelho no chão dobrado, para que realmente essa decisão seja tomada de forma coerente, porque quando ela é tomada de forma coerente desde o princípio, ela vai trazer bons frutos, seja com um filho, com 2, com 3. Eu sou mãe de uma filha, sou muito grata a Deus, muito feliz, e a cada dia é um desafio realmente é criar, mas imagino que isso seja um desafio para quem tem 1, para quem tem 2, Verdade. e a orientação e a sabedoria a gente tem que pedir, independente da quantidade de filhos que a gente tenha. Perfeito, Karen. Obrigada, obrigada. Foi ótima a sua estreia aqui com a gente. Obrigada, Joel. Obrigada você de casa pela companhia. Karen veio acompanhado pelo marido, pela filha, pelo sogro. Enfim, você veio só, mas tudo bem. Beijo para você que liberou o Joel para vir aqui com a gente, para a amada esposa do Joel. Um beijo para Marilene. Precisava lembrar de um nome. Ruth Grans, que esteve aqui com a gente hoje na Novo Tempo, acompanhando minha amiga Raquel. Um beijo para você, Ruth. Amados, vamos ficando por aqui em mais um consultório de família. Não faço apologia a filho único, ou a meia dúzia, ou a 12 filhos, não sei. Outro dia eu fui visitar uma família e me deparei com 12 crianças. E eu fiquei, assim, apaixonada por aquilo. Mas eu sou mãe de filha única e posso dizer para vocês de 2 coisas que eu ensinava para ela. Nada de sorriso amarelo quando o outro ganhar. O outro merece ganhar. E sempre saiba, tem pessoas melhores que você. Assuma o seu lugar. Agora, quando você assumir o seu lugar, não permita que ninguém te roube. E para isso é preciso dar aos nossos filhos, seja 1, 2, 10 ou 12, identidade. Quem você é, meu filho? E se tem uma coisa que o nosso filho precisa aprender é que ele é amado do coração de Deus. E quem é amado por Deus tem um serviço a cumprir com os demais, com a família e enfim. Ensina para o seu filho a ser gente de verdade. Um beijo, até semana que vem.